na verdade, devocional de 11 de outubro. A natureza do conhecimento de Deus. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. Conhecer pessoalmente a Deus é a essência da vida eterna, conforme afirmou nosso Senhor em sua oração sacerdotal. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, 3. Mas qual a natureza do conhecimento de Deus? Trata-se apenas de conhecimento intelectual? Ou envolve apenas os sentimentos, a emoção? Ocorre apenas em experiências sobrenaturais? O conhecimento de Deus certamente tem uma dimensão mística, sobrenatural, pois depende da ação iluminadora do Espírito Santo, mas não se trata de um misticismo alienante, baseado em visões e experiências supostamente sobrenaturais, pois Deus não é mágico nem Deus de espetáculos. Este conhecimento inclui com certeza os sentimentos, mas não consiste num sentimentalismo descontrolado, nem de um experimentalismo insaciável, que busca as sensações mais do que a Deus. Ele toca o intelecto, pois a mente, sem dúvida, ocupa um papel primordial na compreensão da revelação de Deus, mas não consiste de um intelectualismo frio que descarta as emoções e o reino da vontade, consistindo apenas de teorias e elaborações teológicas sem nenhum comprometimento prático. Por ser Deus quem Ele é, um ser espiritual, eterno e infinito em seu ser, santidade, justiça, bondade, amor e verdade, o conhecimento de Deus é primeiramente de natureza espiritual, e como tal é uma dádiva do Espírito de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. Em segundo lugar, é um conhecimento centrado em Cristo. Uma vez que Jesus Cristo é o Verbo encarnado, ele é a revelação pessoal do Deus infinito. Assim declara o Evangelho de João: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3. E mais adiante, no verso 14, ele diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E ainda, no verso 18, João afirma: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O próprio Jesus declarou: quem me vê a mim, vê ao Pai, em João 14, 9b. Ele é a palavra, o Verbo encarnado. Mas Jesus, a palavra encarnada, em seus ensinos e obras confirmou e cumpriu aquilo que Deus havia falado outrora, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Ele mesmo também afirmou em Mateus 5, 17 e 18: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Lei e profetas era uma expressão que apontava para as Escrituras. E tendo feito a purificação dos pecados por meio da sua morte, ressurreto, Cristo deu as últimas instruções aos seus discípulos, chamando-lhes a atenção para a Escritura como testemunha do seu sofrimento, morte e ressurreição. Em Lucas 24, de 25 a 27 e de 44 a 47 está escrito: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E ainda, a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia,
e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então ele subiu à destra de Deus. Contudo, ele deixou registrados os seus ensinos e suas obras na Escritura. Portanto, não devemos separar Cristo, a palavra encarnada, de sua palavra escrita, de modo que uma terceira característica do conhecimento de Deus é que ele é biblicamente orientado, fundamentado no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deixou registrados seus ensinamentos nas Escrituras. Assim testemunha João acerca do registro do ministério de Cristo. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20:31. Mais tarde, em sua primeira epístola, João informa a origem da autoridade do testemunho apostólico sobre Cristo, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 de João 1, de 1 a 3. Por isso é nas Escrituras que Cristo se revela de modo infalível. Por fim, o conhecimento de Deus é de natureza relacional, ou seja, consiste em ter comunhão pessoal com Deus por meio de Cristo, numa aliança de amor e vida. Andar com ele como Enoque, Noé e Abraão. Consequentemente, o conhecimento de Deus é sim de natureza experimental, e não apenas mero exercício intelectual e teórico. Na verdade, conhecer a Deus é uma experiência que envolve a totalidade da personalidade. Todas as instâncias do ser, intelecto, emoções e vontade, devem ser preenchidas na comunhão com Deus. Não somente isto, mas também o conhecimento de Deus deve abranger a totalidade da vida, influenciando nossa vida pública, tanto quanto a privada. Porque o conhecimento de Deus afeta todas as nossas atividades, envolve toda a nossa visão de mundo. Lloyd Jones tem razão ao afirmar que o Evangelho não é algo parcial ou fragmentado. Ele envolve a vida inteira, toda a história, o mundo inteiro. Não há aspecto da vida sobre o qual o Evangelho não tenha nada a dizer. Há os que se orgulham de sua sabedoria e inteligência humanas. Há os que se orgulham de sua força. Há ainda os que se orgulham das riquezas que Deus lhes deu. E todos estes acham que sabem de tudo, que têm tudo, que podem tudo. Mas a glória das coisas terrenas é uma glória vã, e o gloriar-se nelas constitui-se uma vanglória, que a Escritura condena. Só temos uma coisa para nos orgulhar de verdade: o conhecimento pessoal de Deus, seu caráter e sua vontade, por meio de Jesus Cristo, segundo as Escrituras. Um conhecimento que é uma graça a nós concedida por meio do Espírito Santo. Como está escrito em 1 Coríntios 1:31b, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você conhece a Deus? Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.